Celebrar Jesus por isso. Hoje eu quero ministrar algo ao seu coração que o Espírito Santo ministrou ao meu. E todas as ministrações dessa série foram discorridas a partir de perguntas. Quantos se lembram das perguntas? Alguém aí pode dar uma glória a Deus bem forte? Eu acho que a gente precisa anotar muita coisa que a gente tem ouvido, porque é muito importante, muito interessante. Eu creio que o Senhor está nos despertando para viver algo novo com o Espírito Santo. Jesus, ele deixou essa promessa de que derramaria o Espírito Santo sobre nós, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. A pergunta da primeira ministração era: você tem vivido sem Ele? E nós falamos do Espírito Santo na perspectiva daquele que vem nos aconselhar, daquele que vem para nos dirigir. A segunda pergunta era: você quer o fruto ou a fama? Muitos de nós queremos fluir nos dons do Espírito, mas sem desenvolver o fruto do Espírito, que é numa perspectiva de transformação e testemunho. A terceira ministração, quantos se lembram da pergunta? Servo bom e fiel. É isso aí. Até quando você vai se esconder, dizendo que o Espírito Santo tem uma obra para realizar através de nós? E apesar das nossas dores, apesar das nossas angústias, frustrações e decepções, Ele está dizendo: coma, beba, levanta, porque grande é a tua caminhada. Eu quero te usar para louvor e para a glória do meu nome. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você, e nós iremos discorrer a respeito dela. Você já recebeu o Espírito Santo? Será que você pode perguntar para alguém que está do seu lado aí: você já recebeu o Espírito Santo? Essa pergunta é no mínimo intrigante. Como assim você já recebeu o Espírito Santo? Nós iremos falar um pouquinho disso. Vá comigo para Atos dos Apóstolos, 8º capítulo, a partir do versículo de número 14. Um texto que muita gente foge, porque ele não é um texto tão simples de se explanar, se você não tiver uma visão teológica bem definida, uma doutrina bem definida. Atos dos Apóstolos, 8º capítulo, a partir do versículo de número 14. Hoje eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra, porque o que nós iremos falar hoje aqui é muito importante. Se você entender o que eu irei ministrar aqui, eu peço a graça de Jesus e a unção do Espírito Santo para isso, porque se você entender o que eu vou ministrar hoje aqui, isso vai mudar a sua história, isso vai mudar a sua vida, porque é a palavra de Deus que nos garante isso. Quantos acharam? Digam amém. O texto diz assim: os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos pelos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Ofereceu o quê? E disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe do tal pensamento do seu coração. 23. Pois vejo que você está cheio de amargura. Vou repetir. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão respondeu: orem vocês por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Queridos, nós sabemos que Filipe foi quem pregou aos samaritanos. A igreja de Jerusalém crescia, a igreja de Jerusalém se desenvolvia, mas a Bíblia diz assim que por conta da perseguição promovida por Saulo, os cristãos, a igreja se dispersou, exceto os apóstolos. Ela dá esse detalhe: exceto os apóstolos. E a Bíblia diz que Filipe desce e começa a pregar em Samaria, e ali houve uma grande experiência com o Espírito Santo.
Houve um avivamento ali em Samaria através da vida de Filipe, porque a Bíblia diz que Filipe pregava a Cristo. E os espíritos imundos saíam das pessoas gritando, os paralíticos eram curados e houve grande alegria naquela cidade. Então nós observamos que Samaria recebeu a palavra do Senhor, viveu uma experiência com o Espírito Santo, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Ou melhor, eles viveram uma experiência com o poder de Deus, eles haviam recebido a palavra do Senhor, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Isso é um tanto quanto intrigante, por isso que eu quero meditar com você a respeito disso. Você já recebeu o Espírito Santo? E esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo que nós começamos a discorrer, é um grande palco para grandes debates teológicos, porque alguns teólogos pentecostais vão dizer que receber o Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação. Já os teólogos tradicionais vão dizer que receber o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas parte da salvação. Obviamente eu não quero aqui entrar nesse debate teológico aqui, mas esse texto é um palco de grandes debates. Só que como os tradicionais explicam esse texto aqui, eles dizem que Deus nesse momento em Samaria retardou o derramamento do Espírito Santo para que os apóstolos pudessem estar presentes. Afinal de contas, eles estavam em Jerusalém, evitando divisões e estabelecendo a comunhão plena do corpo de Cristo, porque o argumento deles é que os samaritanos criariam outro povo e ali a igreja iria se dividir. Nós temos essas duas vertentes teológicas, mas hoje nós iremos falar a respeito disso, meditar nessa pergunta, numa perspectiva mais prática, amém, irmãos? Então, quando nós falamos sobre a experiência de receber o Espírito Santo, nós que somos pentecostais, preste bem atenção, nós temos uma nomenclatura, batismo com o Espírito Santo. E de onde vem essa expressão batismo com o Espírito Santo? Você talvez já deve ter recebido essa pergunta de alguém: você é batizado com o Espírito Santo? E aí você fica: será que eu sou ou será que eu não sou? Será que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo ou não? Os pentecostais acreditam que falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Os não pentecostais acreditam que não, que quando você recebe a salvação, você já é selado com o Espírito Santo. Tá, pastor, mas o que você diz? Eu quero dizer para você que o falar em línguas não é tudo. Porque tem muita gente que fala em língua, mas não é transformado. Tem muita gente que fala em língua, se diz pentecostal, aqui dentro é alguém e lá fora é uma pessoa completamente diferente. Mas essa expressão, batismo com o Espírito Santo, está lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 5. Jesus diz: porque na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E essa promessa de Jesus foi cumprida ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e ali foi uma experiência que houve línguas. Eles falaram em outras línguas. Esse texto aqui de Atos, capítulo de número 8, não houve uma evidência de falar em línguas clara no texto, mas nós podemos observar pelo próprio texto que houve uma experiência de poder. Pergunta: por quê, pastor? Pergunta mais alto, crente: por quê, pastor? Porque Simão, o mágico, o enganador, ele diz: eu também quero esse poder aí. Então a grande questão que eu quero que você entenda hoje, no nome de Jesus, algo muito relevante para nós, é que essa experiência do revestimento de poder do Espírito Santo, ela vem para nos capacitar, alguém diga capacitar, a testemunhar e a pregar o Evangelho. Então eu devolvo outra pergunta para você: você acha que Deus prometeria algo para alguém sem finalidade alguma? Você acha que Deus prometeria algo para alguém sem que isso fosse bom para a sua igreja? Então, a despeito de todas as discussões teológicas, nós estamos aqui aprendendo há 4 semanas que o Espírito Santo não é só uma experiência, que o Espírito Santo não é só um mover de poder, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele deseja nos dirigir, e se nós cremos no Espírito Santo, nós precisamos viver ele na sua totalidade, precisamos buscar uma experiência de poder com o Espírito Santo. Agora a grande pergunta que fica aqui direta e profunda nesse texto é: você já recebeu o Espírito Santo? Quando nós olhamos para o texto, em Samaria, muitos haviam crido, haviam sido batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Preste atenção, isso mostra que a conversão é apenas o início da caminhada espiritual.
Preste bem atenção, isso mostra que a conversão é apenas o início da nossa caminhada espiritual, e a plenitude do Espírito Santo é essencial para viver uma vida de fé, digam após mim, de fé, de poder e profundidade. Receber o Espírito Santo, preste bem atenção nisso, não é um detalhe, mas uma questão de urgência espiritual para a igreja nos dias atuais. Então a primeira coisa que eu quero meditar com você é que o Espírito Santo é uma promessa real para todo crente fiel. Vou repetir, o Espírito Santo é uma promessa real para todo crente fiel. Tem crente fiel aqui? O salmista diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Deus está olhando lá de cima e dizendo: eu estou procurando crente fiel para encher do meu Espírito Santo. Deixa eu ver quem está crendo aí mesmo na prova. Deixa eu ver quem está me glorificando mesmo no vale, mesmo no deserto. Deixa eu ver quem está multiplicando os meus talentos. Deixa eu ver quem está considerando a minha palavra, porque eu desejo derramar o Espírito Santo sobre crentes fiéis. A pastora disse aqui que quem é fiel no pouco, sobre muito é colocado. Então nós começamos a nossa caminhada cristã vivendo as coisas elementares, aprendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, aprendendo no Deus Pai, no Deus Filho, Deus Espírito Santo, aprendendo por que eu tenho que estar na igreja, por que eu preciso descer as águas no batismo. Mas depois de tudo isso eu não posso parar aí, eu preciso buscar para que eu viva uma experiência nova. E tudo isso vai depender da minha fome, da minha sede. Vire para 3 pessoas que estão do seu lado, diga assim: você tem fome aí, irmão? Você tem sede aí, irmão? Deus está procurando esses corações sedentos, cheios de fome, de sede. Não é fome do pão não, Claudião, é fome do Espírito. Tem gente sedento aí para viver algo novo com Deus? Sabe, eu não sei como está a sua expectativa, se está baixinha, mas nós cantamos aqui no primeiro louvor que nós temos fome, nós temos sede, e quando o Senhor vê um coração sedento e faminto, Ele diz: eu vou ter que derramar o meu Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa para todo crente fiel. Pedro e João, versículo de número 15, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, e no versículo de número 17 diz que eles receberam o Espírito Santo, porque essa é uma promessa para todos, diga para todos. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que eles viveram aquela experiência, e daqui a pouco começou a fluir uma grande multidão no cenáculo, que é a sala alta. E aí, eles começaram a perguntar: como assim, sendo 9 da manhã, esses caras já estão embriagados? Que cachaça é essa aí que eu quero também? Não é possível, que alegria é essa aí que eu quero também, 9 da manhã? E Pedro está dizendo: olha, deixa eu explicar algo para vocês. Isso que vocês estão observando aqui não é mosto, não. Esses homens não estão cheios de mosto, na nossa língua, eles não estão cheios de cajibrina na mente. Isso aí é a promessa do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essa promessa diz respeito a vós, Pedro diz, aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, e a todos outros quantos o Senhor Deus salvar. Ou seja, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para todos aqueles que perseveram na promessa, que acreditam em Jesus e que sabem que a vida cristã não é uma vida corriqueira e normal. Se a sua vida está muito normal, está faltando o Espírito Santo aí, irmão. Se você não queima por Jesus, se você não brilha o olho, está faltando o Espírito Santo aí. Mas às vezes você está prestando tanta atenção nos seus problemas, na sua vida, no ganhar dinheiro, no conquistar, e o Espírito Santo está aqui, ó, batendo na porta do seu coração, dizendo: eu quero te encher, eu quero te encher, eu quero te usar, eu quero transformar a sua vida, eu quero melhorar você. Então essa promessa é para todos aqueles que são crentes fiéis. E a Bíblia diz nesse texto que Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui não tem evidência de línguas, mas eu quero que você vá comigo para Atos, capítulo de número 19. Quem está com a Bíblia aberta aí diz amém. Quem está entendendo a palavra? Atos, capítulo de número 19, versículo de número 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando você se converte, que você faz o curso para o batismo, você aprende sobre a tríade da salvação.
Pastor, o que é a tríade da salvação? Se você não sabe disso, você precisa fazer o curso de batismo aqui na igreja. Isso é muito elementar e necessário. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é justificado. Diga justificado. Quando você desce as águas no batismo, você é regenerado. Diga regenerado. E quando você busca o Espírito Santo, você é santificado. Diga santificado. Tem gente que parou só ali, batizou e parou, não tem sede, não tem fome, não permanece, é inconstante, a vida não muda. O que está faltando? O Espírito Santo, que a gente acha que é a experiência do batismo. Agora eu não peco mais. E Martinho Lutero falou assim: o miserável do homem pecador sabia nadar, sepultou ele, mas ele voltou. Então não dá para parar, irmão, no primeiro passo. Tem gente que para no primeiro passo. Eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu não vou me batizar porque eu não estou preparado. Ei, batismo não é uma questão de preparo, é uma questão de entendimento, é uma confirmação externa daquilo que você já creu no seu coração. Então para com essa conversa fiada. Ou você vive com Jesus, ou você vive com o mundo. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não estou pronto. Deixa eu te dizer algo sobre estar pronto. Nós ouvimos uma palavra no Bereana no Lar, na terça-feira passada com o presbítero Tom. Aquilo me tocou profundamente. Por quê? Porque ele pregava sobre Maria. Jesus chegou ali na casa de Maria e de Marta, e ele era um homem diferente. Todo mundo enxergava Jesus com um olhar diferente, porque ele fazia milagres, ele falava como quem tinha autoridade. E talvez ele fez uma pergunta que não está no texto, mas foi retórica: quantas pessoas não queriam hospedar Jesus na sua casa e ficaram no campo dos desejos? Mas somente Marta falou: eu não fico no campo dos desejos, eu tomo uma atitude. Jesus pode entrar na minha casa. Quantas pessoas entram nessa igreja aqui e ficam no campo dos desejos? Brincando com as coisas de Deus e brincando com as coisas do mundo. Ora estão aqui participando das coisas santas, e ora estão lá fora participando das coisas imundas. Ei, tome cuidado, com Deus não se brinca não. Se você entregou a sua vida para Jesus, você é justificado, você está em uma outra condição. Mas quando você desce as águas do batismo, você é regenerado. E se você não é regenerado, você não pode ser santificado. E é exatamente essa palavra santificação, porque nós estamos em como que eu posso dizer? Nós estamos em um caminhar processual. Nós estamos sendo santificados até que cheguemos à estatura de varão perfeito à medida de Cristo. A Bíblia diz que isso é possível. Então tem gente que para: pastor Felipe, eu me batizei, mas o cara não aparece na igreja, ele não se envolve, ele não tem fome, ele não tem sede das coisas de Deus. E as coisas de Deus, para serem vividas, precisa nascer o desejo no nosso coração. Nós precisamos ter sede, estar onde Jesus está, estar nos cultos cultuando, indo visitar, participando de uma BL, sentando no culto de ensino para aprender a palavra. Se você não faz nada disso, você não pode receber o Espírito Santo. E aí vem a pergunta retórica: você já recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma promessa para crente fiel e não para crente inconstante. Eu li algo que minha esposa postou e guardei no meu coração. Ela falou: ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. Porque eu quero ter muito do Espírito Santo, mas quando ele está falando, então, entra no seu quarto, fecha a sua porta, não dá. Por quê? Porque eu estou no Instagram. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não dá, sabe por quê? Porque quando eu estou num culto aqui, eu estou no WhatsApp, respondendo e-mail do trampo. Que isso? Irmão, se nós temos fome e sede do Espírito Santo, ele precisa enxergar isso dentro do nosso coração. Ele precisa enxergar esse desejo em nós, dizendo: olha, esse momento aqui somos só eu e ele, nada vai atrapalhar. Jesus, eu estou disponível, eis-me aqui, Pai, venha me encher. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser uma ferramenta, eu quero ser usado para louvor e para a glória do teu santo nome. Mas nós precisamos ser crentes fiéis e não empolgados. Porque se somos inconstantes, nós somos empolgados. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Então vamos lá, onde eu parei no texto, quem lembra aí? Versículo de número 5, Atos 19:5. Ouvindo isso,
foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então é uma experiência, irmão. Você pode buscar, se você tem desejo, você pode buscar esse batismo com o Espírito Santo. Pastor, mas tem que falar em línguas. Ele pode te dar ou não, mas busque isso. Se é algo que Deus deixou para você, é para te capacitar para o serviço, para a vida cristã e para testemunhar. Sabe por quê? Um crente cheio do Espírito Santo não é tímido, ele é fervoroso. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não está se importando com o que as pessoas vão pensar quando ele está pregando. Ele só está pregando porque ele sabe que ele é um canal. É apesar dele, não é sobre ele. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um canal. E ao abrir da minha boca, Deus vai realizar a obra na vida de alguém. Eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas e começaram a profetizar. E eram ao todo 12 homens. Então são aqui 12 discípulos de Apolo. Apolo era um homem eloquente, um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Quando Apolo falava, as pessoas caíam o queixo. Apolo tinha conhecimento, mas faltava o poder de Deus. Apolo tinha conhecimento, mas faltava o poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Se você não cresce no conhecimento, você não cresce na graça. Se você não tem graça, é porque você não tem conhecimento. Então as duas coisas andam de mãos dadas. Então, pastor, o senhor está dizendo que para receber o Espírito Santo é normativo, é somente com imposição de mãos? Não. Nós temos o texto de Atos 10, em que Pedro está na casa de Cornélio. A Bíblia diz que Pedro teve uma visão e Deus estava tratando o coração de Pedro, porque ele era judeu, ele não gostava de gentil. E agora Deus está dizendo que o Espírito Santo não era só para quem estava em Jerusalém, mas para os gentios também. Cornélio era um centurião romano, um homem que fazia esmola e orava. E a Bíblia diz que Deus falou com Cornélio através do anjo: olha, as suas esmolas chegaram até mim, a sua oração chegou até mim. Ele não era crente, ele não era da sinagoga, ele não conhecia a palavra, mas o coração, alguém diga o coração, era terra fértil. O coração de Cornélio era terra fértil. Às vezes quem está aqui dentro não tem um coração tão bom quanto quem está lá fora. E muitas vezes a gente está julgando quem está lá fora, precisando tratar o nosso coração que está aqui dentro. E a gente não está dando espaço para o Espírito Santo, que nós estamos perdidos nos nossos conceitos religiosos. E Deus está dizendo: às vezes quem está lá fora está melhor do que quem está aqui dentro, não tem problema. E quem está aqui dentro também vai ser tão alcançado quanto quem está lá fora. Mas a Bíblia diz que o anjo falou com Cornélio e ele recebe a visita de Pedro. A Bíblia diz que Pedro começou a pregar e o Espírito caiu sobre ele. Vamos para o texto? Quem pode abrir o texto comigo aí? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Tem crente bereano com Bíblia aí? Crente bereano tem que trazer a Bíblia, a caneta, o papel para você anotar, irmão. Isso aqui é importante. Atos 10, 44. Experiência de língua sem imposição de mãos, olha isso. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito caiu. Alguém diga: o Espírito caiu. Diga mais alto: o Espírito caiu. Como assim o Espírito caiu? Não é um pouco estranha essa expressão? O Espírito caiu. É mais ou menos quando Jesus se batizou nas águas, que o Espírito veio com uma forma corpórea de pombo. O Espírito desceu, ele caiu. O Espírito caiu sobre todos que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que estavam com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, quando a palavra é ministrada com verdade, quando os corações são abertos, o Espírito cai sobre nós. A gente não clama muito sobre isso, a gente não canta: Senhor, a terra clama, vem com teu Espírito mais uma vez. A gente faz conferência, a gente apaga as luzes, a gente pisca o par-LED, mas se a palavra de Deus não for pregada com clareza, se a palavra de Deus não for pregada com verdade, se os corações não estiverem abertos, o Espírito não cai. E aí a gente soa, a gente grita e nada acontece, porque o Espírito só repousa em um lugar que é habitável. O coração daquelas pessoas ali estavam sedentos, estavam abertos. Então o Espírito Santo veio e desceu sobre eles. Eles falaram em outras línguas e depois eles se batizaram.
Então não existe uma ordem, né? A ordem dos produtos não alteram os resultados, né? A gente acha assim, não, primeiro tem que batizar, para depois buscar o Espírito Santo. A ordem dos produtos não alteram os resultados, é igual na matemática. Deus, Ele pode te batizar com o Espírito Santo primeiro, depois você descer as águas. Você pode descer as águas e depois você ser batizado com o Espírito Santo, porque isso é a forma de Deus trabalhar. Diga comigo, ninguém, diga mais alto, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Então nós temos aqui duas situações diferentes: imposição de mãos e experiência com o Espírito Santo, palavra sendo pregada e experiência com o Espírito Santo. Como que foi o seu batismo com o Espírito Santo? Como que foi a sua experiência com o Espírito Santo? Alguém pôs as mãos sobre você? Ou você estava num culto ali, adorando, Jesus, hoje está diferente, o negócio está poderoso aqui, meu coração está aberto, e de repente quando você foi ver, você já estava tomado, igual a Jaqueline na quinta-feira aqui. Esses dias eu estava até brincando com a minha mãe, né? Falei, mãe, o culto foi abençoado lá na quinta-feira, os irmãos sapateando, porque tem hora, irmão, que não é a carne, o Espírito Santo faz do jeito que Ele quer. E eu lembrei o dia que minha mãe estava aqui, e ela também foi tomada por uma experiência com o poder de Deus. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, as irmãs da igreja estavam perguntando, onde você comprou aquele sapato? Como assim, filho? O sapato que a mãe tá já tem uns 10 anos, que, a minha mãe, ela guarda. Tem uns 10 anos que a mãe tem. Não, mãe, aquele sapato era diferente. Qual sapato, filho? Aquele de fogo. As irmãs querem um sapatinho daquele também. Brincadeiras à parte, irmãos. Quando o Espírito Santo toma alguém, Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Você já creu, já foi batizado, mas já recebeu o Espírito Santo? A igreja precisa orar novamente como os apóstolos: vem Espírito Santo. Diga comigo, vem Espírito Santo. Diga, vem Espírito Santo. Diga, meu coração está aberto. Diga mais alto, eu estou pronto. Diga, vem Espírito Santo. A gente está clamando, vem bênçãos, vem carro, vem casa, vem tudo isso. A gente precisa clamar, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. A nossa vida sem Ele é fraca, sem frutos e sem fogo. Quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Ele é forte, ele é constante, ele é transformado, e ele também dá espaço para o poder de Deus. Porque tem gente que quer limitar o Espírito Santo. Não, aqui não, hein? Aqui não. O Espírito Santo pode trabalhar, irmão, porque quando o Espírito Santo está trabalhando, o próprio Espírito testifica. Se é a carne, não acontece nada. Vamos adiante. Segunda coisa, o dom de Deus não pode ser comprado e nem manipulado. Vamos ao texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E a gente vai aqui para o versículo de número 9, diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido muita gente de Samaria, dizendo-se um grande personagem. Versículo de número 11, e atendiam-no a ele, porque desde muito tempo praticava artes mágicas. 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizaram tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, e ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, e ficava atônito. Então nós temos aqui um homem enganador. Nós temos um homem que praticava mágica e que era a referência espiritual daquele lugar. As pessoas diziam que ele era a grande personagem de Deus. E o evangelho de Jesus chegou ali, e as pessoas agora creram na palavra de Filipe. E pasmem, a Bíblia diz que o próprio Simão creu também. Ele creu e foi batizado. E quando os apóstolos chegam e impõem as mãos sobre os samaritanos, e eles recebem o Espírito Santo, ele faz uma proposta indecente, que está no versículo de número 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Alguém diga dinheiro.
dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo de 22, arrependa-te pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quem era Simão? Simão era enganador, o coração dele tinha iniquidade. Alguém diga iniquidade. Iniquidade é igual a maldade consciente. Ele ganhava vida enganando pessoas. A Bíblia vai trazer 3 palavras para falar sobre o desvio. Vai falar pecado, transgressão e iniquidade. Dessas 3, sabe qual que é a pior? É a iniquidade, porque é o pecado consciente. Por que Simão não recebeu o Espírito Santo? Porque o coração dele estava sujo. Por que Simão não recebeu o Espírito Santo? Porque havia iniquidade na sua vida, e enquanto essa iniquidade não fosse tirada, ele não podia ter uma experiência com o Espírito Santo. Tem muita gente que passa anos dentro da igreja, anos buscando isso, mas não consegue, porque existem pecados que precisam ser tirados. E são pecados às vezes, irmãos, que o que a gente classifica de pecado é só traição, pornografia, coisas grandes, mas existem pecados que são pequenos, que viram pecados de estimação, e que acabam se tornando iniquidade. Por que a iniquidade é a maldade, o pecado praticado com consciência? Diga comigo: o Espírito Santo não pousa em uma casa suja. Aí ninguém glorifica, né? Ninguém glorifica. Eu vou ilustrar. Um dia Deus chega para o profeta Samuel e diz assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Pega o seu vaso, enche de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque entre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Quando Jessé chega lá, quando Samuel chega lá, Jessé fala assim: poxa, tua vinda é de paz, profeta? Eu vim para sacrificar, mas antes disso eu quero conhecer os seus filhos, porque Deus falou que aqui eu vou ungir o novo rei de Israel. Quando chega o primeiro filho de Jessé, o profeta já ficou entusiasmado, dizendo: é esse o novo ungido de Deus. E Deus repreendeu, falando: não se atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para o seu porte físico, porque eu tenho rejeitado. Eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, examino os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia diz que passaram-se os 7 filhos de Jessé e Deus não escolheu nenhum. E o profeta pergunta: acabaram-se os mancebos? Ele lembra: tem um que está lá de trás das malhadas, cuidando das minhas ovelhas. Pois chama ele, porquanto nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Quando o Davizinho chegou, pequenininho, ruivo, feinho, Deus falou: pode jogar o azeite na cabeça desse menino, porque é ele mesmo. E a Bíblia diz que quando o profeta desce o azeite na cabeça dele, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de... Então vamos pensar comigo aqui. O primeiro não era o escolhido. O primeiro, o Espírito não veio. Por quê? Eu, o Senhor, examino os pensamentos e as intenções do... Tem gente que está sorrindo por fora, está com a aparência por fora, mas o coração está cheio de iniquidade. A Bíblia diz que se existe algo que nós precisamos guardar, é o nosso coração, porque é dele que procede as saídas para a vida. Irmãos, por mais que uma palavra como essa pareça dura, pareça difícil de se ouvir, mas isso é necessário para mudar a nossa história, irmão. Deus quer nos tirar dessa religiosidade, Deus quer nos tirar dessa zona de conforto, Deus quer limpar a nossa casa, Deus quer que ela esteja pronta, adornada, para que o Espírito Santo possa habitar nela. Não adianta eu estar aqui hoje, levantando as minhas mãos, chorando, tocando, cantando, pregando, se lá fora eu não me arrependo dos meus pecados, eu continuo mentindo, eu continuo enganando, eu continuo traindo. Ei! Essa é uma manhã que o Senhor deseja nos levar a um arrependimento genuíno e profundo. Você não vai receber o Espírito Santo porque o seu coração está cheio de iniquidade. Um dia eu fui visitar um casal junto com a minha esposa,
Ela trabalhou por muito tempo, faz até hoje, mas parou um pouco, com consultoria de etiqueta, mesa posta, né? E nós fomos ali no Brooklyn, na casa de um casal muito rico. E aí chegamos lá, aquele jantar chique, rico gosta de tomar um vinho, né? Falou, pastor, você quer vinho? Não, não tomo, tal, aquela coisa toda. Aí sentamos lá, começamos a conversar, e o japonês toma um cálice de vinho. E falando da igreja, e que trabalhava, e que a filha trabalhava. Daqui a pouco o japonês toma outro cálice de vinho. Daqui a pouco o japonês toma outro cálice de vinho. Daqui a pouco o japonês toma outro cálice de vinho. Quando eu fui ver, o cara estava ficando alto. Aí ele veio falar para mim que estava frustrado, que não vivia uma experiência com o Espírito Santo. Eu virei para ele e falei, sabe por que você não vive uma experiência nova com o Espírito Santo? Porque você ainda vive as paixões do velho homem. Jesus deseja limpar o seu coração dessa iniquidade do vício da bebida. Como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Jesus deseja limpar o seu coração da iniquidade da mentira, da pornografia, do engano. Você compra e não paga, você promete e não cumpre. Aí a gente fica aqui. Simão, você não pode receber o Espírito Santo, porque há iniquidade no seu coração. Tem gente que não vive uma experiência nova com o Espírito Santo porque é avarento. Ele faz tudo na igreja, mas na hora de dar o dinheiro dele para Jesus, ele não dá, porque ele acha que é para o pastor avarento. E a Bíblia diz que a avareza e a idolatria tem iniquidade no seu coração, irmão. Posso ouvir um glória ou não? Está doendo, né? Mas vai curar. O dom do Espírito Santo não pode ser comprado, nem tampouco manipulado. Ou a casa está limpa, ou ela está suja. Ou a casa está adornada, ou ela está bagunçada. Mas nessa manhã eu quero profetizar no nome de Jesus, que nós já estamos limpos pela palavra que nós temos ouvido. Jesus diz, se alguém me ama, esse guarda a minha palavra, e nós viremos e faremos nele morada, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo habitando em nós, transformando a nossa vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, pois a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Será que você pode levantar suas mãos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você quer, aplauda Ele aí, pelo amor de Deus, irmão. Meu Deus, meu Deus. Quantos escândalos nós temos visto no seio da igreja. Nossa, mas era uma bênção, fazer o fogo do céu descer. Está caído. Conversei com um jovem esses dias no meu gabinete, me contou uma experiência terrível de alguém que estava aqui em cima e daqui a pouco... Isso pode acontecer? Pode, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas o problema é quando nós trocamos a aparência pela essência. O problema é quando nós trocamos a emoção pela consciência. Por isso que esse púlpito não é só sobre emoção. A emoção faz parte da pregação, mas ele é sobre razão, o entendimento da palavra que transforma a nossa vida. Diga comigo, dom de Deus. Diga mais alto, dom de Deus não pode ser comprado, nem manipulado. Ele é recebido gratuitamente pela fé. Quem pode exaltar Jesus por isso? Aleluia, glória a Deus. Tiago 4,6 diz: ele porém concede graça maior. Por isso diz as escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que é orgulhoso? É só aquele que não fala direito com as pessoas? É só aquele que ostenta o que tem? Não, orgulhoso é aquele que não reconhece que precisa mudar. Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos os humildes. Que nessa manhã o nosso coração se encontre na condição de humilde. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu que estou pregando não sou melhor que você, você não é melhor do que a mim. Mas quando nós como igreja reconhecemos a nossa condição e nos arrependemos do nosso pecado, Ele vem com um avivamento. E esse é o terceiro e último ponto da minha mensagem para nós orarmos. Que horas são aí, gente? Já passei do horário?
Não, graças a Deus eu estou adiantado hoje. Ainda bem que a pastora só deu um beijinho na flor. Terceiro, sem arrependimento genuíno não há lugar para o Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. Quantos aqui desejam viver um avivamento? O avivamento coletivo não pode acontecer se ele não acontecer primeiramente no individual. Não adianta eu clamar por avivamento, não adianta eu pregar por avivamento se isso não acontecer interiormente, em mim. Precisa acontecer em mim. Eu preciso parar de viver um evangelho olhando para a direita e para a esquerda. Eu preciso olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho de muleta. O que é muleta? A gente se agarra numa situação e usa como muleta. Deus quer tirar essa muleta da sua vida hoje. E o problema não é a igreja que você faz parte. O problema não é o horário do culto, se é às 10, se é às 18. O problema não é a eloquência de quem está pregando, se o louvor foi legal ou não. O problema somos nós. O problema é só um: nós precisamos nos arrepender. Porque quando há arrependimento, há avivamento. Só alguns entenderam. Vocês gostam que grita para dar glória, né? Quando há arrependimento, há avivamento. Segundo Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, só então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Você acha que a nossa terra precisa ser sarada, irmão? Liga a sua televisão no horário do noticiário, você vai ver: o Brasil precisa ser sarado. As nações precisam ser saradas. E para isso, Jesus deseja levantar um povo sarado, um povo avivado, um povo arrependido, um povo disponível para que o Espírito Santo possa dizer: olha, agora vocês podem ir com poder e autoridade, porque os espíritos malignos vão sair. Aqueles que estão distantes vão voltar. Aqueles que estão perdidos vão se reconciliar. Jesus deseja usar cada um de nós. Você deseja isso, irmão? Que essa palavra possa transformar o nosso entendimento. Eu tenho muito mais coisas para falar aqui, só que eu vou parar por aqui, porque eu quero orar com você. Eu quero orar, porque não adianta só a gente falar hoje, eu quero orar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Grupo de louvor, suba aqui.